aparecendo aqui, Edu. Legal. Então, vamos então dar início. Mais uma vez quero enaltecer a nossa alegria em tê-los aqui. Faz um tempão que eu não participo dos webinars da Clara, sempre está com a nossa equipe, e aí agora eu resolvi dar as caras de novo e colaborar com todos e passar um pouco da nossa experiência. Então, só para deixar todo mundo ciente, nós temos aqui a Juliet trabalhando com o nosso apoio ao chat. Então, perguntas, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, comentário, fiquem à vontade de colocar no chat ou levantar a mão. Tem aqui, clique em participantes aí embaixo, tem lá levantar a mão, que aí a gente vem aqui e ajuda ou responde essas perguntas, tá? Mas para o final também a gente vai ter uma sessão aberta, o importante é a gente ter bastante interação um com o outro, tá? Também quero informá-los que a partir de agora, né, a gente vai iniciar a gravação, né, quer dizer, a gente já iniciou e a gente precisa informar a todos aqui, se alguém tiver algum problema, a gente não vai compartilhar isso com ninguém, né? É mesmo para a gente melhorar para os próximos, mas por favor nos sinalize ou converse no chat aqui com a Juliet, tá bom? Falando um pouco sobre a Clara, né? Rapidamente, para não tomar tempo, a Clara Cloud ela tem um propósito de ajudar as empresas a construírem mais resultados usando as soluções que nós representamos, né? E nesse novo momento, a gente está com uma missão social muito, muito grande e importante, que é ajudar os empreendedores e colaboradores de suas empresas, né, a trabalhar remotamente. Então, são centenas de empresas que a gente atende no Brasil inteiro, né, mais de 650 clientes ativos hoje, né, ao qual a gente vem numa missão aí nos últimos meses apoiando, seja em alguns casos fazendo migrações inteiras de uma empresa no final de semana para a nuvem, ou ajudando a criar webinars, ou compartilhar dados e informações com os clientes deles, enfim, essa é a nossa missão e a gente tem conseguido isso com muito sucesso. Para quem não sabe um pouco da Clara, a gente ajuda todo o cliente em toda a jornada para Cloud Computing. Então, quando a gente entende o que o cliente faz e seleciona a melhor tecnologia, implementa, migra e treina, né? Também a gente gerencia para ele esse ambiente, se for o caso. Então, a gente tem diversos clientes que a gente toma conta dos servidores deles, né? Então tem rede multicoisas, entre outros, né? Temos uma equipe de suporte, uma central de serviço, um braço de desenvolvimento de soluções, de integração de sistemas, a qual tem um cliente aqui muito especial nesse webinar que tem me ajudado bastante. A gente tem ajudado a empresa a melhorar e aprender bastante nesse mercado. Especificamente sobre alguns dados importantes, né? A Clara representa, é certificada oficialmente, né, da Google, da Microsoft, do Zoom. A gente, desde dezembro do ano passado, a gente representa o Zoom aqui no Brasil, da Freshworks, que é uma plataforma para atendimento ao cliente e ter toda a gestão de relacionamento com ele. No caso, desde a pré-venda até o pós-venda, né? E a gente está aí com mais de 3 mil projetos em nuvem, com a nossa equipe afiada e certificada para isso, e atendendo mais de 40 mil usuários aí no Brasil, né, com essas soluções. Especificamente sobre certificação, né, a gente conta com uma equipe de especialistas e isso nos dá, né, eu ouso dizer que
se não for a única, uma das poucas empresas no Brasil que tem profissionais certificados e especialistas nas principais soluções de videoconferência, né? Entre elas o Google Meet, né? O Microsoft Teams, né? Por sermos parceiro oficial da Microsoft, e o da Zoom, né? Então, abriu, aí o Zoom abriu. Então, é isso que nos torna, né, cada vez mais próximo dos clientes nos momentos mais adversos, como é esse. Especificamente hoje, entre esses três mundos, a gente vai falar sobre Zoom, né? Que é talvez uma das empresas aí que mais cresceram, o pessoal que investiu na bolsa, teve bastante rentabilidade com essa tecnologia. E trazendo ela para o cenário, né, atual, primeiro trimestre de 2020, a gente tinha um aspecto muito interessante sobre o que a gente pensava em trabalhar remotamente. Então, eu fui pegar algumas informações lá no Instituto do Trabalho Portátil, né? E nesse período, as empresas acreditavam, sim, que precisavam capacitar os gestores e toda a equipe para uma hora trabalhar remoto, né? Que isso ia impactar positivamente o meio ambiente e que era uma ótima forma de atrair talentos da geração Y e de retê-los, né? E engraçado que isso daí, pelo menos no meio que eu circulo, né? Tanto aqui com as marcas que a gente trabalha, ou até mesmo no Vale do Silício, né? Isso já é uma coisa que se fala há muito tempo, mas na prática, em alguns países, por cultura, talvez isso não aconteça. E no segundo trimestre, né? Perdão. E no segundo trimestre a gente começou a ter um movimento gigantesco, né? Sobre como trabalhar remoto. 30%, essa é uma notícia até um pouco antiga já, né? Que a RBS lá no Sul colocou sobre o impacto, né, em cada um desses países ou continentes. E trazendo para o momento atual, né, a gente teve que em 3 meses, né, se adaptar e ir para uma realidade totalmente diferente. Então hoje, por exemplo, a Algar, um grupo nacional, já anunciou que vai estimular, né, e vai manter boa parte da equipe remota. Saiu da Exame recentemente. A Google anunciou que vai incentivar com $1.000 cada funcionário a continuar trabalhando remoto até 2021, né? E também o trabalho remoto, né, traz muitos riscos à informação e às informações da empresa e dos seus clientes. E esse é um tema é um link que a gente faz com o tema desse webinar, né? Como ter um webinar seguro. Está na moda hoje, qualquer rede social, você vai lá, tem um webinar, tem uma live, né? Tudo é live de tudo, né? E a gente sempre teve aqui esse Clara no Ar, a gente até acha divertido assistir alguns, né? E ver os riscos que as pessoas estão passando. E esses riscos, eles são facilmente mitigados, né? Desde que a gente tenha condições e especialistas, né? Gente certa fazendo coisa certa, como é o caso, né, da nossa empresa. Então, somos uma das poucas e primeiras empresas no Brasil a ter profissionais certificados da Zoom, né? Para ter cada um desses certificados é preciso ter 9 outros certificados. Então, a gente hoje já tem 3 pessoas na nossa equipe com esses certificados, né? O que dá bastante credibilidade, né, junto a essas ferramentas, e a gente vai trazer aqui algumas dicas mais para frente, inclusive no modo prático. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o crescimento da Zoom, né, antes da pandemia, no primeiro trimestre, eles tinham 10 milhões de usuários, né, no primeiro trimestre, não, no final do ano passado, 10 milhões de usuários no mundo, né, e em março, isso passou para 200 milhões, e em maio, para 300 milhões, né, então um aumento de
30 vezes em 4 ou 5 meses. Tá? Isso é, sei lá, para quem é um pouco mais antigo como eu, era impensável termos uma tecnologia assim, né? E com essa curva de crescimento, né? Então, ao mesmo tempo que foi muito fácil, trouxe muita experiência em tão pouco tempo para a Zoom, para a equipe como um todo. Então, muita vitrine acaba tendo outros olhares. Então, vocês devem ter escutado algumas notícias do mercado, né, sobre, acho que foi a Anvisa anunciou que não ia usar mais o Zoom, algumas outras empresas por conta de segurança. Porque, óbvio, ele não foi feito para ter essa escala, né? E quando a gente escala dessa forma, os riscos, né, os desafios são bem maiores. Então, foi até interessante o que o Eric, o CEO e fundador da Zoom, ele disse nesse período, né? Bom, primeiro é o privilégio de poder estar ajudando, né? E a humildade de reconhecer que não atingiu todas as expectativas do ponto de vista de segurança, né? E uma coisa que vai ao encontro dos valores nossos aqui da Clara, junto com a Zoom, a transparência, não, é a forma como atua em cima dos problemas. A transparência também. Então, muitas o que foi lançado, né? Revisar os casos de vazamento, criar os testes, né? Ter um conselho contínuo para melhoria conforme as normas de segurança e tecnologia, entre elas as ISOs todas, e agilidade nas ações. Então, a Zoom criou, e isso é público, e recentemente está em português, um relatório sobre os próximos 90 dias, né, das medidas de segurança, né? E ali toda semana ou sempre que há uma mudança tem de forma muito transparente, né, as conquistas ou o que foi fechado. Então, primeiro, quando teve as notícias, eles fecharam todos os buracos e foram corrigindo e abrindo tudo, né? E para quem quiser, é o blog.zoom.us, né? E aí tem a opção de língua portuguesa. E pode ir acompanhando, e é incrível como eles, tão pouco tempo, conseguiram arrumar problemas tão grandes nesse sentido. Quem trabalha com Windows sabe que sempre tem umas atualizações que é exatamente para fechar buracos de segurança e ajustes que trazem melhorias. E no Zoom não é diferente. E recentemente foi lançado o 5.0. Se você está aqui nesse webinar, é porque você já está na versão 5.0. Tá? E o que trouxe essa versão 5.0, né? Nova criptografia, né? Novos controles de segurança e parâmetros de senha, novos parâmetros de senha e funções de salas que antes eram abertas para todos, que foram desabilitadas. Então, agora eu vou encerrar um pouco aqui o que eu vou falar, vou passar a bola para um dos especialistas, ou para dois deles, né, o Vinícius e o Rafa. Eu vou colocar aqui na tela uma pequena enquete. Tá? A gente hoje está com uma audiência de 38, bateu 39, agora 38 pessoas. Então, eu sei que tem pessoas que têm um perfil mais comercial, ou seja, mais de negócio, não comercial, mas como usar, fazer só a reunião, como é o meu caso, né? E pessoas que têm um perfil mais técnico, que quer saber como que fecha um buraco, ou qual a dica que dá para a gente criar uma reunião segura, e etc. Então, por favor, se vocês puderem nos ajudar, né, respondendo essa enquete que aparece, ou que já apareceu aí para vocês, e aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividir a nossa sala. Como assim, Edu? Dividir a nossa sala. Uma das funcionalidades do Zoom é você criar salas paralelas, que você pode, se for num evento, ou seja, para uma contratação no RH, criar dinâmicas. Então, você pode separar essa sala ou
numa aula, uma videoaula, você pode dar dinâmicas para os alunos, ou até mesmo, né, funções e desafios para cada uma sala de forma independente. Tá tudo pronto aí, Rafa, Vini, Ju? Temos alguma pergunta? Não, não temos pergunta não, Du. Aqui você pode seguir, por gentileza. Tá. Quando sair o resultado da enquete aí, nos avise, por favor. Ok. Só me fala se foi a enquete, porque para mim não aparece que eu sou como co-host, né? Acabou de aparecer a enquete, então possivelmente Oba! acho que todo mundo tá vendo já. Legal. Então é o seguinte, ir para outra sala significa o quê? Eu ter profundidade técnica, né? Saber como configurar as questões de segurança, certo? Só balança a cabeça sim ou não, Rafa? É Que isso mesmo. é isso, então tá É isso bom. mesmo. Ficar aqui não é ficar aqui, e aí a gente vai abordar as dicas, né, de como usar a ferramenta aqui no dia a dia, tá? Então, no dia, quem for para a sala de especialista vai ter lá um especialista técnico, né, acompanhando e tirando dúvidas. E quem ficar aqui com a gente, eu vou compartilhar algumas dicas, eu e o Rafael, sobre como ter uma reunião segura e por que tê-las e etc. Então, aí também, por enquanto, 32 a 71. Legal. 24 pessoas, por enquanto, responderam, 75% da nossa audiência. E vai ficar mais alguns poucos segundos. Quem não respondeu, responda, senão já vai fechar, né? Põe o dedo aqui. Enfim, legal. Já temos, então, 22 pessoas ficam com a gente aqui e 6 pessoas vão se divertir tecnicamente com o Vinícius e o Caê. Podemos fazer essa mudança? Então, o pessoal que vai ficar aqui, a gente vai seguir, né? E o pessoal que vai para outra sala, automaticamente vai aparecer uma mensagem aí e aí vocês vão se divertir, para quem é mais técnico. Podemos? Let's go. Vini, Rafa, Tranquilo. vambora. Só deixa a enquete só mais uns segundos, Edu. Parece que algumas pessoas ainda não apareceu. A gente vai dar uma Tô olhada. vendo aqui, Thaís França, né? Tô vendo uma pergunta no chat aqui que não apareceu a enquete. Para vocês que colocaram aqui no chat que não apareceu a enquete, se vocês conseguirem confirmar aqui para nós no chat, né? Se conseguiu, se apareceu aí a gente segue. Legal. Ó, a Ana falou que perdeu. Ana, você prefere ficar aqui e ter uma experiência mais de como fazer e trabalhar na reunião? Ou você prefere trabalhar, ter as dicas de segurança mais profunda técnica, de saber como configura um ambiente para a empresa toda? Aí, só nos responde aqui, que aí a gente vai mover você para lá, tá bom? Fico no básico hoje, então. Vamos embora, senão o tempo está correndo aqui. Encerra a enquete. Pam. Só para compartilhar o resultado com vocês. Está aparecendo aí? Então, temos aí 79% fica com a gente aqui e 21% vai para outra sala. Legal. Rafa, agora você assume aqui, por favor, os comandos, os controles, tudo. Deixa eu tirar Bem, eu te dou o controle remoto e isso o mouse e o teclado tudo seu agora, tá? Se só introduzir o Rafael, tá? O Rafael Sams, ele é um dos nossos especialistas, certificado, tem
mais de 9 certificados com a Zoom, certificado Google também, e nos ajuda a identificar as melhores formas de usar essas ferramentas de videosegurança. Então, se eu já puder induzir você, Rafa, eu tenho algumas dúvidas sobre o botão segurança que apareceu nessa versão 5.0, né? E algumas informações importantes sobre a senha, a sala de espera e etc. Perfeito, Edu. A gente já vai tentar criar a sala aqui. Vou pedir a paciência de todo mundo um minutinho para ver se a gente já consegue colocar as pessoas diretamente na sala, né? Quem votou sim, a gente já coloca ali na sala. Eu preciso ir rapidamente os resultados da pesquisa. Legal. Enquanto isso, alguém aqui já usa o Zoom nas suas reuniões? Como tem bastante gente, clica em participante e levanta a mão, né? Estou vendo aqui que a Rose Mazei levantou, eu vi que o Fernando Portela levantou a mão, Danilo Marques, gratidão pela presença de Zoom, Urban, Mônica, todo mundo já tem bastante gente com experiência aqui. Vai ser muito enriquecedor, então, conversar com vocês. Então, tragam dúvidas, né, que a gente vai disponibilizar várias dicas aqui. Marcelo Miguel também já usa. Tem pessoas entrando. Conseguiu? Carregando aqui, Edu. Tá bom. Legal. E dessas pessoas que utilizam, tem algum ponto específico que vocês queiram abordar ou queiram tratar? É só para habilitar o microfone, se tiver no computador, é só apertar a barra de espaço, segurar ela, ou clicar ali do ladinho do microfone e desabilitar. Eu tenho. Vamos lá. O problema é que cada conferência, cada um está usando um sistema, né? Virou uma bagunça. Sim. No caso meu aqui, uma das áreas que eu mexo, o Zoom está sendo mais usado e está tendo uma montagem de vários webinars, que é o Instituto de Engenharia. E uma das coisas que eu não sabia, esse negócio de separar a sala é bom para a dinâmica de grupo, né? E apesar de a gente ter uma licença pesada, forte, essa é uma das coisas muito interessantes, porque você pode fazer um webinar, jogar as pessoas em outras salas e depois voltar o resultado das coisas que foram combinadas, foram faladas. Então, isso é uma coisa que me interessa muito. A parte da enquete, você usou que não é do Zoom, não, né? Sim, é do próprio Zoom. Todas as ferramentas que a gente está usando aqui são do próprio Zoom. Então, já não conheço. Então, para mim, me interessam essas duas coisas aí. Inclusive o controle remoto aqui, a apresentação está aberta no meu computador, né? Foi eu que compartilhei a tela, mas agora é o Rafael que está conduzindo toda a reunião aqui. Né? Controle remoto. Tá, então isso também é do próprio Zoom. Exatamente. Eu vou pedir uma gentileza, pessoal. Aqui os dados estão demorando para aparecer para nós. Levanta a mão, por favor, as 6 pessoas que pretendem ir para a sala apartada e poder ter um treinamento um pouco mais técnico com o Vinícius. Se vocês puderem fazer essa gentileza, agradeço. A gente vai dar um minutinho para o pessoal levantar a mão. Tá? Da mesma maneira que vocês fizeram agora há pouquinho, ali no participantes, vocês podem levantar a mão novamente. Tá bom? Pelo que eu estou olhando da audiência, eu já imagino quem são as pessoas. Posso fazer uma pergunta que eu fiz aqui no bate-papo? Opa, por favor. Sim. Tudo bem? Eu sou a Cris Borges, o Caê me convidou, a gente fez Mastermind juntos. Você fez a enquete, cada um respondeu sim ou não se queria ir para a sala.
automaticamente eu consigo direcionar para as salas através da enquete as pessoas? O que acontece? Depende da forma como você cria a pergunta da enquete. Tá? Quando o tipo de pergunta que a gente escolheu aqui na enquete, né, foi a gente decidiu isso agora no Se Vira nos 30, né? A gente colocou só perguntas com respostas sim ou não, na verdade. Né? Então aí a gente não identificou as pessoas, por isso que o Rafa pediu para levantarem a mão agora. Mas a gente pode colocar, me salva se eu estiver falando alguma besteira, outras formas de perguntas. Né? Quando eu falei me salva é Rafael e Vinícius aqui. A gente pode, por exemplo, né, colocar um convite diretamente para a sala, né, e designar pessoas específicas, né, para essa sala. Que é mais ou menos o que eu estou fazendo agora, né? Ou então a gente pode colocar um convite, ele vai aparecer na tela e você clica se você quiser entrar ou não, né? E também dá para fazer isso de maneira aleatória, né? A gente consegue criar, estamos aqui em 39 pessoas. Se eu quiser criar salas, cada uma aí com mais ou menos 10 pessoas, 9 a 10 pessoas, né? Ele distribui aleatoriamente para essas salas esse grupo de pessoas, tá? Pessoal, só 2 pessoas levantaram a mão. Acho que ainda falta 4 pessoas levantar a mão que queriam ir para outra sala. Aí a gente já designa. Vamos testar essa Na opção, verdade, então. eu tinha colocado errado, sim, tá, gente? Porque eu não tinha entendido a pergunta. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, então, vamos perguntar para todo mundo quem quer ir. Quem quer ir, aperta sim. Já vamos testar o que a Cris Borges acabou de perguntar. Né? Pode ser ou não? Ó, eu sei que peço desculpas à minha equipe, porque eu sempre entro nas reuniões e saio mudando tudo no meio do jogo. Aí eles ficam loucos comigo. Edu, É, enquanto o Sans organiza aí, tem uma pergunta aqui da tá. Ana Laranjinha. No caso de várias salas, é possível manter uma comunicação central comum a todas? E as salas podem se comunicar? Quem entrou numa sala pode sair e entrar na outra? Há privacidade? Excelente pergunta. Primeiro, dentro da reunião, só o anfitrião consegue criar salas e movimentar as pessoas. Tá? E aí o anfitrião, o dono da reunião, ele pode definir se essas pessoas conseguem voltar para a sala principal ou não. Tá? E ele também define qual é o tempo que essa sala de reunião vai ficar e etc. A outra pergunta que você falou sobre a comunicação, o chat do anfitrião ele pode ficar aberto com as pessoas da sala. Certo, Vini? Vini, Rafa, acho que é isso. Exatamente, Edu. É isso mesmo. Respondi a pergunta, Ana? Como se criam essas salas? O Bob está perguntando, como se criam essas salas? Ótima pergunta. Aí a sugestão, Bob, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Existem 2 passos para criar a sala. O passo número 1 é você habilitar isso no painel de administração do Zoom. Então, se você quiser identificar como que se cria essa sala lá no painel, é uma boa ir para a sala junto com o Vinícius. Uma vez que se habilita isso, aparece um botãozinho aqui embaixo, onde fica aí os participantes, segurança, câmera, aparece um botãozinho. Salas, breakout rooms, salas remotas, é uma coisa assim em português. A tradução não está igual. Salas simultâneas. Salas simultâneas, obrigado. Aí você clica lá e você pode criar quantas salas você quiser. Quantas não? Tem um limite, acho que são 70 salas, salvo engano. E aí você pode movimentar as pessoas sempre como anfitrião, como host. Tá? Edu, a Ana que agradeceu, tá, a sua resposta. Ela queria saber mesmo só sobre a privacidade entre as salas. E aqui um adendo, uma não escuta a outra, certo? Não escuta. É totalmente isolado o ambiente e a única comunicação é do host via chat. Qualquer pacote é possível criar sala? Sim. Na versão paga, sim. Qualquer pacote é possível criar sala. Como criar o formulário?
Pois eu não entendi. Ele aparece automaticamente como anexo na conversa e essas funções são para a versão paga ou gratuita. Novamente, as versões pagas, todas as versões têm, tá bom? A gratuita, ela tem algumas limitações. E em relação a como criá-las, você precisa dá para fazer na hora, mas de novo, você precisa habilitar essa função lá no painel administrativo do Zoom, tá? Se você, Thaís, quer saber como faz para habilitar essa função, acho que é uma boa também ir para outra sala com o Vinícius, tá? Uma vez isso habilitado, aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. E aí o Bob Clamps perguntou se seria melhor eu mudar de sala. Bob, se você já tinha levantado a mão quando eu perguntei se você já usava, parece que você já tem algum conhecimento na ferramenta, tá? Então, acho que é um pouquinho mais avançado essa sua pergunta de como habilitar essa função. Aí o Vinícius, o Caí, acho que vão poder te mostrar onde que é. Certo? Vamos lá, então? Já Vamos tentar podemos? aqui, posso? Vamos lá. Vamos. Verifiquem, por favor, se aparece para vocês o convite, pessoal. Sim, apareceu, Rafa, para nós. Maravilha. Aqueles que quiserem podem entrar, tá bom? Se não, só ignorar. Estou vendo que alguns já estão saindo. Sim. Legal. Acho que uns 10. Estava com 37, agora estamos com 27. Estava com 41, estamos com 26. Beleza. Muito bom. Acho que podemos seguir, Rafa. Vamos embora. Vamos seguir aqui. Edu, tudo bem se eu compartilhar a minha tela agora? Acho que fica mais fácil de eu mostrar a ferramenta para o pessoal. Arrebenta. Mostrar aqui na minha tela, tá bom? Muito obrigado. Ok. Pessoal, ótima tarde para todos vocês novamente, né? Ótima noite já, passou das 6. Meu nome é Rafael, eu trabalho aqui na Clara Cloud na área de desenvolvimento de negócios, tá bom? Eu ajudo a validar soluções, ajudo com que as empresas, as pessoas possam ser atendidas com a melhor tecnologia aí dos nossos parceiros, né? E meu papel hoje é mostrar um pouquinho para vocês de como usar o Zoom no dia a dia, tá? A ideia não é que a gente saia especialista daqui, né? Sabendo o Zoom de trás para frente, mas que nós possamos ter um entendimento de como tornar uma reunião mais segura, como é que a gente consegue gerenciar melhor a nossa reunião, né? Fazer com que as pessoas participem, como é que eu faço para usar a ferramenta no dia a dia, tá? Eu vou pedir desculpas de antemão para vocês devem estar vendo aqui a minha janelinha do Breakout Rooms, né? Então, eu como administrador da reunião, como host, anfitrião da reunião, essa janelinha vai aparecer para mim, né? Mostrando quem são as pessoas que estão lá naquela sala com o Vinícius. Então, eu consigo gerenciar quem são as pessoas, designar novas pessoas por meio dessa janelinha, tá? Eu vou esconder ela aqui no cantinho para não atrapalhar a gente. Eu imagino que vocês devem estar vendo as câmeras de vocês, o vídeo de vocês, né? Então, eu acredito que vai ser bem fácil demonstrar a minha tela aqui, muito semelhante ao que vocês devem estar vendo aí no seu próprio vídeo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode direcionar para a Julie e a gente vai conseguir ajudar vocês, tá? Pessoal, eu vou passar aqui pelo menu principal do Zoom, que tem aí as funções principais, as funções primárias da ferramenta, que a gente vai usar sempre que tiver uma reunião, tá? Vamos lá. Falando um pouquinho aqui desses dois primeiros ícones, né? Esse microfone e a câmera. Não tem muito segredo, tá bom, gente? Sempre que nós entramos numa reunião, nós precisamos clicar nesse microfone e vai mostrar para nós as nossas opções de comunicação por áudio, né? Então, a gente consegue setar o microfone do computador. Se a gente tiver um microfone de um fone de ouvido, a gente consegue utilizar aqui, escolher qual que nós vamos utilizar na reunião, tá? E a mesma coisa as câmeras, né? Eu posso aqui fechar a minha câmera ou eu posso abrir a minha câmera a qualquer momento. Se eu quiser ficar mudo na reunião, eu clico em cima e agora vocês conseguem me ouvir novamente, né? Bem simples, bem tranquilo. Então isso aqui é um controle pessoal que cada um tem para a sua reunião, tá bom? Algo bem legal do Zoom é que a gente consegue escolher o nosso fundo, né? Então,
função que se chama Choose Virtual Background. O Eduardo usa muito essa função nas reuniões, né? Imagino que vocês estejam vendo aqui agora o meu computador e uma tela de configurações, né? Eu vou escolher aqui, por exemplo, que eu quero estar numa praia, né? Deixa eu carregar aqui para nós. No caso, pessoal, eu não estou numa parede branca, então por isso não funciona muito bem. Mas se eu estivesse numa parede totalmente branca, né, aqui acho que fica um pouquinho melhor. Vocês veriam um fundo diferente, né? Para que a gente pode usar essa função? Eu consigo carregar aqui, por exemplo, uma imagem com o logo da Clara Cloud. E aí eu vou até uma parede branca ou um fundo verde também serve, né? E ele carrega para mim automaticamente o logo da Clara, como se eu estivesse num fundo diferente do que na verdade eu estou. É uma função bem legal, tá? Tá disponível para todas as versões do Zoom, qualquer um pode utilizar, né? O Eduardo usa muito nas reuniões, né? Ele coloca ali o logo da Clara, os nossos parceiros, né? Para a gente poder demonstrar as nossas parcerias, demonstrar quem a gente representa, tá? Existe um ícone aqui no painel, pessoal, que ele é muito importante. O nome desse painel, o nome desse ícone é segurança, né? Security. E ele tem algumas funções que vão ajudar a gente a tornar as nossas reuniões mais seguras durante a nossa reunião, né? Então, vamos dizer que eu comecei a minha reunião, ok? E todas as pessoas já estão presentes, né? No caso aqui é um webinar, não há necessidade, mas eu tenho uma opção chamada Lock Meeting. Para que serve essa opção, gente? Essa opção vai me ajudar a travar essa reunião, né? Ela vai fechar completamente a reunião e ninguém vai poder entrar nessa reunião. Então, eu consigo garantir que nenhum intruso vai acessar minha reunião e ter acesso aos meus dados, né? Ou então, eu consigo habilitar uma sala de espera. Antes de vocês entrarem nesse webinar, foi necessário que alguns de nós, né, ou eu, a Julie, o Eduardo, pudéssemos aprovar a entrada de vocês aqui. Então, vocês, antes de entrar nessa reunião, estavam numa sala de espera. Vocês devem ter visto uma mensagem, né? Olá, o webinar começará em instantes, né? Então, a gente consegue habilitar essa sala de espera e fazer com que ninguém entre sem que a gente coloque uma permissão, coloque um positivo para essa pessoa acessar, tá bom? Eu posso também dar algumas... Por que isso é importante, Rafa? Opa, legal. Por que é importante? O Edu falou, levanta aqui a questão, né? É importante, pessoal, porque aí eu tenho um controle perfeito, um controle total de quem são as pessoas que estão dentro da minha reunião, né? Se eu perceber que na sala de espera tem alguém que eu não conheço, alguém que não faz parte da minha organização, eu não vou deixar ele entrar. Eu vou ali cancelar a entrada dele e essa pessoa não vai ter acesso à minha reunião. Tá bom? Posso dar um exemplo? Por favor, Edu. Alguém já deve ter visto alguma notícia de pessoas que invadiam reuniões das outras nus, né? Ou fazendo gestos e atos obscenos, né? Então, a sala de espera ela foi habilitada de forma impositiva, né? Para evitar esse tipo de coisa. Excelente. Gratidão, Edu. Existem outras ferramentas de segurança muito importantes, pessoal. O que os meus participantes podem fazer numa reunião? Eu posso fazer com que eles compartilhem a tela, com que eles tenham acesso ao chat, que eles possam se renomear durante a reunião, que eles possam anotar o conteúdo, né, numa ferramenta de anotação que a gente tem aqui no Zoom, né? São permissões, níveis de permissão que o participante vai ter dentro da minha reunião, tá? Se eu quiser também, eu posso remover algum participante, né? Se eu vejo que alguém que não é da minha organização está participando, eu posso remover esse participante. E a Zoom colocou recentemente um botão aqui para a gente reportar alguma falha de segurança. A gente pode reportar diretamente a Zoom essa falha, eles vão analisar e passar para nós um feedback do que aconteceu, ok? Ô, Rafa, aproveitando a botão segurança, né? Se você puder abrir para a gente, eu vou complementar ali algumas coisas. A permissão de compartilhar tela também foi uma falha era uma das falhas de segurança que tinha no Zoom, né? E que também foi mudado nessa versão 5.0, né? Que o dono da sala ou o dono da empresa, na verdade, ele pode habilitar isso ou não, né? Então, antes
você estava numa reunião e de repente alguém compartilhava a tela e também estava passando lá algum conteúdo impróprio, né? As pessoas entravam só para isso. Então, essa era uma falha, um reporte de segurança bem grande, muito importante dentro da Zoom. Outra coisa que saiu ali, Rafinha, se você puder pôr de novo o botão. Opa, desculpa. Esse remover os participantes. Existe a opção de remover os participantes de forma mandatória e ele poder voltar. Porém, o administrador consegue falar o seguinte: uma vez que eu removi o participante de uma reunião, ele não volta. Tá? E isso também é uma configuração de segurança para o domínio ou para a empresa como um todo, que o administrador tem acesso, né, nos itens avançados. Acho que o Vinícius deve ter falado isso lá na outra sala. Tá? Mas é importante mostrar aqui, esses botões que aparecem aí, eles são configurados lá no ambiente de administração. Eles são um pouquinho mais técnicos, alguns precisam ter um pouquinho mais de conhecimento, mas todos os botões que aparecem aí embaixo para o Rafael, eles são habilitados, desabilitados e configurados e configuráveis pelo administrador. Tá? Maravilha. Parece que não, mas a sala de reunião que a gente criou, né? A gente deixou 10 minutos a sala, né? E já foram os 10. Em 1 minuto a sala vai cortar lá, Edu. O pessoal vai voltar para cá. Vai tomar um susto. Vai tomar um susto. Não, mas eles recebem uma notificação. Eu sei. Tá bom? Eu vi que muita gente perguntou das pesquisas, né, pessoal? As pesquisas, a gente faz elas previamente, tá? Antes da reunião, ok? E aí, aparece para nós, quando eu clico aqui em Polls, uma lista de pesquisas, né? Uma lista de pesquisas que a gente consegue colocar para utilizar na nossa reunião. Posso ter várias pesquisas, posso ter até 10 respostas em uma pesquisa, tá? Então, isso é uma função bem útil também, tá bom? Acho que o pessoal está voltando em 7 segundos. Legal. Na versão em português, o Polls está como enquete, tá, pessoal? Enquete. Temos uma pergunta aqui da Heloísa, ela falando o seguinte: o botão de segurança sumiu do meu rodapé. Perfeito. Deixa só o pessoal voltar aqui, Edu. Tá. Ele está subindo o número de participantes, mas a gente já responde. Só confirmar. Vini, você está aí? Já voltou? Opa, tô aqui, cara. Opa, legal. Então, acredito que todos já tenham voltado. Todos já estão aqui na reunião novamente. Bacana. Heloísa colocou aqui uma pergunta, né? Que o botão de segurança sumiu do rodapé dela. Perfeito. O botão de segurança está disponível para os anfitriões da reunião, né? Então, a partir de que são definidos anfitriões e co-anfitriões da reunião, eles podem ter acesso ao botão de segurança, tá bom? Vini, se quiser complementar qualquer pergunta também, Edu, por favor, ok. fique à vontade. Nos perguntaram sobre a enquete, você já falou. Outra coisa muito importante, pessoal, que eu vou contribuir aqui, que não está no roteiro, de novo eu fugindo do roteiro, é sobre gravar a reunião, tá? É importante, aí como a nova LGPD, a gente precisa sempre informar quem está assistindo que a reunião vai ser gravada, tá? Porque é uma questão de segurança, tanto de dados quanto da imagem, tá? Então, segurança para quem está assistindo e para quem está apresentando. E aí você tem duas opções para gravar, ou no seu computador ou na nuvem. Tá? Geralmente é mais seguro na nuvem, porque no computador às vezes a gente tem problema de vírus e etc. E aí pode se perder essa imagem, ou essa gravação pode ir para mãos erradas. Tá? Estou vendo aqui algumas perguntas aqui, ó, a Ana perguntou: ouvi dizer que a invasão de tela no Zoom chamam de Zoom Bombing. É exatamente isso. Tá? E a Zoom criou esse mecanismo de sala de espera, de senha, de não permitir o compartilhamento de tela, né? Ou ter um controle sobre isso exatamente para evitar o Zoom Bombing. Tá? E tem mais uma aqui do Bob.
É possível vocês falarem de como criar as salas? Ainda não consegui entender o caminho. Perfeito. Posso, Edu? Talvez compartilhar ela de novo, fica mais fácil. Arrebenta. Perfeito, com licença, hein? Muito bem, Bob. Obrigado pela sua pergunta, tá bom? Eu vou mostrar para você que é bem simples fazer isso, tá? Primeiro de tudo, você precisa ser o anfitrião de uma reunião. Tá? Apenas o anfitrião tem o acesso para poder criar essas salas simultâneas, né? Então, eu vou mostrar para você aqui no meu painel, ok? Você vai vir aqui embaixo. Você pode clicar em More, ou mais em português, ok? E aí, você vai ter essa primeira opção que diz Breakout Rooms, né? Em português vai estar sala simultânea. E você vai clicar nela, ok? Ele aparece aqui para mim, a sala que eu criei recentemente, tá? Mas a gente tem opções de criar mais salas ou até mesmo outras salas, tá bom? Para ficar mais fácil da gente entender, eu vou deletar essa sala que eu criei recentemente, tá bom? Ela já se fechou, não tem sentido eu manter. Ok, eu deletei. Perfeito. E aí eu venho na opção adicionar uma sala, add a room, ok? Ele adicionou uma nova sala para mim, tá? E aí eu posso colocar, atribuir pessoas manualmente, né, nessa sala. Rafael, eu não quero atribuir manualmente, eu quero que as salas se organizem, se distribuam por conta própria. Opa, legal. Então, eu tenho que vir aqui nas opções, tá? E aí, ele vai mover para mim todos os participantes automaticamente numa sala. Okay? Então, os participantes vão ser movidos automaticamente. Tá? Eu posso alterar o tempo, né? Eu quero que essa sala fique 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Né? Eu posso colocar um timer, né? Para o pessoal ser avisado 60 segundos antes dessa sala se fechar. Tá? Tem algumas opções aqui. Vou deletar aqui novamente, só para ficar mais claro. Ok? E aí eu tenho esse botão aqui, ó, Recreate, né? Como eu já criei algumas salas nessa reunião, ele mostra para mim Recreate. Mas se eu não tivesse criado sala nenhuma, ele ia estar mostrando apenas Create, tá bom? Ou seja, criar uma sala, tá? E aí ele me pede, eu posso criar algumas salas. Né? Eu posso criar, por exemplo, 4 salas. Então ele já me informa, olha, cada sala vai ter de 9 a 10 participantes, né? E aí você pode criar essas salas, como eu mencionei antes também, automaticamente, né? Então, os participantes vão ser distribuídos de maneira aleatória nessas 4 salas, ou manualmente, né? Vou colocar aqui manualmente, já criou as 4 salas para mim, e aí eu vou designar manualmente quem vai para cada sala, né? Posso colocar a Ana em uma sala, né? Posso colocar você, Bob, em outra sala, tá bom? Uma sala diferente. Tá? Estou usando aqui de exemplo, tá bom, pessoal? Mas é assim que funciona as salas simultâneas, né? Então, é legal de fazer debates, né? Dividir em grupo. Oi, desculpa. Você pode colocar os anfitriões das salas e depois o restante aleatoriamente, automaticamente? Excelente pergunta, né? Ou a gente coloca tudo automaticamente ou coloca manualmente, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, né? Uma vez que as salas forem distribuídas de maneira aleatória, por exemplo, né, a gente consegue digitar quem está participando em cada uma delas. Né? Então, eu posso tirar um anfitrião, colocar em outra. Né? Eu, como anfitrião, consigo passear por todas as salas, né? Eu consigo entrar em cada uma dessas salas. Né? Por exemplo, eu tenho ali 4 grupos de debate, eu tenho 1 hora para debater e eu preciso acompanhar cada um 15 minutos. Eu posso mudar de sala a cada 15 minutos, né? Como anfitrião e participando um pouquinho de cada um dos debates, por exemplo. Ok? Espero ter ajudado na pergunta. Tá bom? Perfeito. Rafa, tem uma outra pergunta aqui. Somente o host pode gravar? Excelente. Pergunta da Heloísa. Perfeito. Se o Vini e o Edu quiserem me ajudar a complementar, tá bom? Sem problema, mas não. O host não é a única pessoa que pode gravar, tá? Qualquer usuário pode gravar a reunião desde que ele tenha a autorização do host para fazer isso, tá? Então, eu, sendo um usuário numa reunião qualquer, não posso gravar se o host não deixar, tá bom? Entendi. Da Mônica. As permissões são do host, mas alguém falou em co-host. Quantos co-hosts podem haver? Excelente pergunta. Edu, Vinícius, vocês conseguem me ajudar nessa? Eu não vou lembrar de cabeça.
A quantidade de co-host é ilimitado. Se o host ele quiser colocar todos os participantes como co-host, sem problema nenhum. O que é limitado é apenas um host por sessão, tá? E não estamos falando de salas, por exemplo, se como a gente teve essa quebra de sala, fomos um grupo para outra sala, não, lá não existe um host. O host continua sendo uma só pessoa. Tá? Porém, o host ele consegue adicionar outros participantes de forma ilimitada, conforme que tem a quantidade de 1000 participantes numa reunião. Se for necessário, ele pode atribuir essas permissões para todo mundo, sim. Excelente, gratidão, Vinícius. Temos mais perguntas, Ju? Temos sim. Temos aqui do Rogério Urban. Ele fala que um software concorrente tem uma opção de monitorar os participantes e no final avisa o palestrante quantos % dos participantes ficaram atentos à apresentação. Alguma versão do Zoom tem essa função? Excelente. Nós temos no Zoom, né? Talvez isso poderia ser um assunto de um webinar futuro, até nós temos vários tipos de relatório, né? Onde nós conseguimos acompanhar quem são as pessoas que entraram na reunião, quando entraram na reunião, né? Em que momento da reunião entraram e se eles saíram também. Então a gente consegue monitorar, por exemplo, no caso, vamos supor aqui que eu tenho que dar uma aula e eu preciso contabilizar a presença dos meus alunos. Então eu consigo contabilizar quanto tempo da reunião eles participaram e vamos supor que eu precise que eles ficassem pelo menos 70% do tempo na reunião. A gente consegue ver quem são as pessoas que ficaram esse tempo, que atingiram essa meta, por exemplo, né? E aí a gente consegue contabilizar a presença, né? É um caso hipotético aqui, tá bom, pessoal? Mas sim, tem todo esse controle, a gente consegue tirar relatórios disso por meio das ferramentas de administração, né? Isso na versão corporativa da ferramenta, né? Na versão paga, tá bom? Se alguém quiser complementar, Eduardo, Vinícius, por favor, fiquem à vontade. Rafa, obrigado. Exatamente, pessoal, a gente tem essa opção, tanto de relatório simultâneo durante uma reunião, a gente consegue, porém, fica limitado para o host, né, levar esse controle. Porém, tudo dentro do site, do portal, dentro do site zoom.us, tá? Então, ali você pode, sim, acessar os relatórios, verificar e aparecer todas as informações somente para o host. Lembrando que a gente está falando já de uma segurança mais extrema, né? Então, o host, ele tem, sim, todas as informações da pessoa que entrou, quanto tempo ela ficou nessa reunião. Se a pessoa sair, entrar, todos esses registros vão ficar ali feitos, tá? Para que o host possa ter esse controle, sim. Temos uma última pergunta aqui, acredito que dê para responder rapidamente, da Cristiane. Onde ela consegue anexar os arquivos para os participantes? Excelente, obrigado pela pergunta, Cristiane. Bom, eu vou até pedir para vocês me acompanharem, talvez, né? Que fica mais fácil de... Oi, Rafa, só para rapidamente, vamos responder essa e mais uma pergunta, tá? Depois do horário a gente vai ficar aqui ainda no chat e aí a gente responde outras perguntas, tá bom? E porque senão a gente vai extrapolar o combinado, que é finalizar em 4 minutos, tá? Por favor. Gratidão, Edu. Perfeito. Se vocês quiserem me acompanhar, vou pedir para vocês, vou compartilhar minha tela novamente, tá bom? Acho que fica mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês clicarem aqui em chat, por exemplo, né? Se vocês clicarem na ferramenta chat, vai abrir para a gente as conversas que aconteceram aqui durante a reunião, né? E aqui no meu cantinho, eu estou aqui falando com o Vinícius, vou falar com everyone, ok? Aqui no cantinho eu vou ter um item chamado file, né? Arquivo, onde ele permite com que eu integre o meu Zoom com ferramentas de arquivos, né? Na nuvem, por exemplo, Drive, Microsoft OneDrive, ou até mesmo no meu computador, né? Vou clicar aqui em Your Computer e aí aparece para mim a minha área de trabalho, para eu selecionar alguns arquivos, né? E aí eu consigo mandar esses arquivos diretamente pelo Zoom, tá bom? Então, é uma maneira bem simples da gente compartilhar arquivos com toda a reunião, né? Ou então com uma pessoa em específico, né? Se quiser mandar só para a Juliet, apenas para a Juliet, ok?
Espero ter ajudado. Legal. Ó, tem aqui perguntas ainda não respondidas da Ana Laranjinha sobre roteamento na China. Eu respondo já, tá, Ana? Só para não encerrarmos o tempo, se você puder ficar, eu já falo sobre isso. É uma excelente pergunta, ótimo tema. E eu quero só finalizar, na verdade finalizar não, eu vou ficar aqui, mas só para cumprir a agenda, né? Rafa, vou compartilhar aqui de novo a minha tela, tá? Então, conforme o prometido, né, a gente... Tá aparecendo a apresentação? Tá, né? A gente vai colocando também ali algumas informações sobre preços, né, de descontos, etc. Então, qual que é a diferença de comprar Zoom lá no site do Zoom e comprar com a Clara, e por que comprar, né, e não usar o gratuito? Acho que essas são algumas perguntas muito pertinentes nesse momento. Então, no ponto de vista gratuito ou não, a gente tem grandes limitações, inclusive de segurança no gratuito, tá? E comprar a licença te dá um número maior de convidados, mais suporte, mais segurança. Com a Clara, se você comprar conosco, você também tem esse suporte, né? E a gente ajuda a implementar e te dá o nosso know-how aí, material para isso. E, conforme prometido, no site da Zoom, tem lá os valores mensais, né? E a gente consegue, num plano de 1 ano, a gente consegue aí um desconto equivalente a 2 meses de mensalidade. Então, para vocês que estão aqui, que participaram, tá? Basta vocês mencionarem isso conosco e a gente consegue dar esse desconto na aquisição do Zoom. Existem algumas regrinhas, tá? Uma delas é, se possível, seguir a nossa página no LinkedIn, tá bom? E aí a gente consegue liberar esse desconto para vocês, tá? De antemão, em respeito a todos que passamos 1 minuto, peço desculpas por isso, né? E coloco a mim e toda a nossa equipe à disposição para tirar qualquer outra dúvida a partir desse momento, tá bom? Novamente, gratidão pelo tempo, esperamos que conseguimos ajudar a todos, né? Ou tirar algumas dúvidas e algumas outras sacadas, e contem conosco nesse momento. E a nossa missão é continuar ajudando as empresas a trabalhar remoto, que a gente já faz isso desde que nasceu, não estou agora, tá? A gente vai ficar mais um tempo por aqui online, mas o conteúdo todo a gente já passou, tá bom? Du, só para ressaltar, né, eu vou mandar um e-mail para vocês que participaram aqui, né, com os dados dessa apresentação, com o link para a gravação, quem quiser, né, assistir novamente, e quem tiver qualquer dúvida e não puder continuar agora conosco, que também entre em contato por e-mail, responda lá no e-mail nosso, tem o nosso WhatsApp também, a gente está super à disposição. A gente tem ainda algumas perguntas aqui no chat, acredito que a gente vai seguir aqui com essas pessoas. Né, Edu? Como que faremos? Sim, vamos seguindo aqui, tá? Algumas pessoas precisam sair aqui, já não sinalizaram pelo chat. De novo, eu agradeço. Deixa eu pegar aqui a ordem das perguntas. Eu tinha parado na Ana, não foi? A Ana Isso. perguntou sobre roteamento de dados pela China, por data centers chineses, alguma coisa assim, né? Isso já é uma notícia um pouco antiga, já foi, na verdade, corrigido em todo... Acho que no primeiro lote de correções era um erro de roteamento, tá? E isso não tem mais informação sobre isso, né? E
tanto é que recentemente a Zoom, acho que no começo de junho, no final de maio, ela falou que nem aceita mais usuários gratuitos que residem na China. Apenas empresas que comprovarem a sua atuação lá vão poder utilizar a ferramenta naquele país. Essas são as informações que estão publicadas lá no blog oficial do Zoom, tá bom? Então, a gente posso até depois compartilhar o link com você, Ana. Espero ter sanado a sua dúvida, tá? Até por uma questão legal, por ser uma empresa na Nasdaq, né, de ações abertas, ela tem que se comprometer com as regras dos Estados Unidos quanto a isso, então, assim que foi identificado, eles corrigiram imediatamente. Du, quer que eu te posicione das demais perguntas que faltaram? Por favor, vamos lá. Tá. Eu sei que o Rafa vai fazer uma prova que está agendada daqui a pouco. Rafa, gratidão mais uma vez por participar aqui conosco, esclarecer e se colocar aqui, né? E eu pus você no fogo. Mas as dúvidas próximas aqui, a gente, se você tem que sair mesmo, a gente dá conta, que eu, Vinícius, a equipe toda, Caê. Eu posso permanecer mais uns 15 minutos, né? Mas fiquem à vontade aí para responder as perguntas também. Tá bom. Agradecer também ao pessoal aí. Eu acho que eu ainda falo um pouquinho, mas muito obrigado pela participação de todos, viu? Tá bom. Vamos lá, Ju. Vamos. Bom, eu tenho a pergunta aqui do André Rodrigues. Para o controle da participação, existe algum relatório que informa a causa da saída? Exemplo, queda de sinal de internet? Não. Pelo menos que eu saiba, não, né? Antigamente, nas primeiras versões de Zoom, eram possíveis ter mais funções, porém, era muito invasivo. E aí, com os novos protocolos de segurança, a Zoom cortou isso. Se voltar, pelo menos acho que não saiu publicamente no roadmap para nós. Perfeito. Bom, se ficou alguma dúvida aqui, por favor, André, né? Posicione a gente aqui no chat. Tem uma outra questão aqui da Cristiane. O participante consegue baixar pelo celular? Baixar Acredito que esteja falando do aplicativo. Mas essa é a pergunta. Dos arquivos. Porque a gente teve treinamento que a gente tentou colocar no bate-papo os arquivos e quem estava no celular não conseguia baixar. Olha, a única limitação, e aí me corrigem os especialistas, os mais especialistas que eu, na verdade, a única restrição que o administrador consegue fazer é se permite ter arquivos, download de arquivos, compartilhar arquivos pelo chat ou não. Não me recordo de falar sobre o dispositivo, se é no computador ou no celular, tá? Aí a questão é, se essa função estiver desabilitada lá no administrador de quem é o dono da reunião, não vai conseguir, mesmo que a pessoa, que acontece muito, às vezes quem usa não sabe que o administrador desabilitou essa função, aí ele põe lá e as pessoas não vão conseguir fazer download. Falei alguma besteira, Rafael, Vinícius? É isso mesmo, Edu, correto. Tá. Sanei a dúvida, Cristiane, perdão. Na verdade, foi o próprio administrador, o próprio host que colocou o arquivo. Tá. E quem estava no celular assistindo a aula não conseguia baixar, só que quem estava conseguindo baixar era quem estava no computador. E aí hoje ele coloca pelo OneDrive, ele acabou colocando pelo OneDrive, mas se colocasse direto no bate-papo, quem estava no celular não estava conseguindo baixar. Tá. Aí a dúvida é se isso é uma restrição do próprio Zoom ou se foi alguma outra coisa que a gente não imagina aí. Tá. A gente pode pegar o seu contato e a gente vai simular exatamente isso daí e vamos verificar o que acontece, aí eu te aviso, tá bom? Eu ou a nossa equipe te avisa. Ok, o Cauê tem meu contato. Pode deixar, Cris, eu aviso você sim. Gratidão. Perfeito, Cris, obrigada. O Bob faz uma pergunta aqui referente à questão dos valores para quem já possui, né, o Zoom, a licença, se há desconto para upgrade. Ótimo. Se a sua compra, né, foi direto no site via cartão de crédito, há desconto sim para upgrade,
desde que você mude o plano para a contratação anual. Tá? Perfeito. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se tem... Sim. Luiz Fernando Portela. Quando separo em salas, eu defino o anfitrião em cada sala e posso definir tempo e trazer todos de volta ao mesmo tempo? Isso é usado em dinâmica de grupos. Sim. Com relação ao tempo, você consegue sim trazer todo mundo ao mesmo tempo. Acho que o Rafa mostrou. Não me recordo se você estava na sala ou estava na outra. Você estava na outra, tá? Sim, a gente consegue estabelecer o tempo que aquela sala vai ficar aberta. Você pode falar... Chegou um visitante aqui, eu tive que sair da sala fisicamente. Entendi, Luiz. Tá, então assim, sim, você consegue estabelecer o tempo e o tempo igual para todas as salas. Não, assim, 10 minutos, deu 10 minutos, todo mundo volta. Tá? Respondi uma pergunta. E a outra pergunta, qual que era? Se quando a gente separa, cada sala tem um anfitrião, é isso? Isso. Fica a seu critério, tá? Você como anfitrião, você pode ter quantos co-anfitriões você na sua equipe. E aí você distribui ele nas salas. Tá, eu falo assim, porque a gente dá mentoria, tá? Uhum. E aí tem 40 pessoas. Começou a apresentação macro. Terminou a apresentação macro, eu vou dividir em 3 grupos, ou sei lá, 6 grupos 4 grupos de 10. Pronto. Ok. Para cada grupo eu vou definir um mentor para ficar conversando com os caras lá, tá? Uhum. E aí passou aquele tempo, o pessoal volta e depois começa de novo uma discussão, todo mundo junto, tá? E isso a gente fazia fisicamente. E Sim. agora está tendo que tudo ser adaptado a esse novo ambiente, que está ótimo. Para mim está excelente. Eu estou em home office há 7 anos. Então, para mim é muito bom. E essa facilidade, eu já entendi que vai configurar tudo lá no painel de controle. Tá certo? Uhum. Tem isso. A gente tem, mas ainda não liberou, mas eu já sei o que pedir. O importante é saber o que pedir. É isso. Entendi. Sim, você consegue fazer isso sim, Luiz. Inclusive, eu faço parte de um curso, né, que eu tenho umas mentorias, e vira e mexe, é preciso separar para dinâmicas. Então, cada sala tem o seu líder, e ainda assim, o professor central, o mentor central, ele vai passando, fica 1 minuto em cada sala. Isso né? é legal, porque Ele vai passando de sala em sala. Porque o que a gente fazia? Quando tinha apresentação macro, depois separava nos grupos, se eu fosse o mentor central, eu ia andando de mesa em mesa, dando uma de terrorista, ouvindo o que estavam conversando, para depois, quando chamava todo mundo de volta, né, Uhum. poder falar, olha, eu ouvi você falar isso, aquilo lá, olha, junta aqui que dá isso aqui. E então dá para fazer isso, dá para eu, como anfitrião principal, visitar a subsala, vamos chamar assim. Sim. Muito Tá. bom. Muito Tá. bom. Próxima. Sim, a Rose Mazei, ela coloca aqui para nós que ela estava no celular e estava sem algumas funções, como o chat, por exemplo. Uhum. Né? Não sei se a gente consegue ajudá-la com essa questão. Posso comentar? Sim. Por favor. Legal. Rose, seguinte, né? No celular, as mesmas funções que a gente encontra numa reunião pelo computador, a gente encontra no celular. O que acontece é que elas estão mais escondidas, tá? O bate-papo, por exemplo, que eu acho que foi o que você mencionou especificamente na tua pergunta, né? Ele está escondido, você tem que ir lá nos 3 pontinhos, né? Abrir as opções e escolher o bate-papo, né? Se você procurar alguma função específica, né, a gente pode te ajudar até identificar, né, qual função que você está procurando, né, que você quer acessar pelo celular, e aí a gente pode fazer um pequeno tutorial de como acessar, coloca umas capturas de tela, né, e te manda sem nenhum problema, tá bom? Mas o celular, ele realmente tem um layout bem diferente do que a gente vê no computador. Eu espero ter ajudado. Ô, Rafa, só deixa eu completar uma coisinha. Por favor, Vini. Lembrando, pessoal, que toda a plataforma ela é completamente configurável, tá? Se vocês tiveram alguma experiência dentro de alguma reunião da Zoom, já seja pelo celular, tivemos o caso do arquivo, de algumas
ferramentas escondidas, lembra que o host dessa reunião, ele pode ter configurado tudo no painel de controle. Então, pode ter acontecido, eu não estou falando o que exatamente aconteceu, tá? Mas pode ter acontecido que durante o agendamento dessa reunião, ele foi lá e configurou para que os participantes não possam ter acesso ao bate-papo X ou Y, tá? Então, pode existir coisas que em uma reunião vocês não encontram, em outra sim, mas é devido à configuração prévia que o host faz em cada reunião, em cada agendamento. É isso, Rafa. Excelente, obrigado, Vini. Perfeito. Rose, ajudou você na sua dúvida, né? Se você está aqui na sala, a gente está em poucas pessoas. Pode liberar o seu microfone se você se sentir à vontade. Ah, tá. O notebook dela está com problema no microfone, tá, gente? Por isso que ela não respondeu. Mas ela entendeu, tá? Gratidão. Deixa eu ver aqui, tem mais uma questão da Heloísa, Du. Que outra forma de pagamento que não... Se há outra forma de pagamento que não seja cartão de crédito. Por exemplo, para uma organização que não trabalha com cartão. Du, você tá no mudo. Opa! Na verdade, já falei aqui, estava rezando, tá? Mentira. Sim, há outras formas de cobrança, não pelo site da Zoom, mas por um parceiro como nós, né, uma revenda como nós, a gente também emite a cobrança por boleto, com nota fiscal, tá? A única coisa é que aí a gente acrescenta os impostos, né? E a gente vai faturar na data, o dólar na data que foi emitida essa fatura. Perdão, deixa eu corrigir. A gente vai fazer a conversão do dólar na data que foi emitida essa fatura, tá? E sim, via boleto com nota fiscal. A diferença é que os impostos vão junto e no cartão de crédito você paga o imposto lá depois, em algum momento. Posso só fazer um comentário aqui, uma correção à última pergunta que eu respondi? Suzila aqui, né, que o compartilhamento de tela não está disponível para celulares, né? Eu falei que praticamente todas as funções disponíveis, né, mas eu acho legal pontuar que realmente, né, não é tudo, mas assim a grande maioria, tá bom? Obrigado pelo esclarecimento aí, Suzy. Valeu, Rafa. Temos uma pergunta da Cris. Esse fundo, igual a Julie colocou, eu já tentei mudar, mas fica com umas... Dependendo da foto que eu busco no Google, não fica bacana. Qual que é a dica aí para ficar com uma resolução igual tá a resolução dela? Ótima pergunta. A dica é você ter uma parede atrás de você de uma cor uniforme, tá? Então, ou toda branca, ou toda verde, enfim, tá? Ela funciona melhor com branco e também com esse tom de verde meio chroma key, né? São as que funcionam melhor. Mas se você tem uma parede amarela, desde que seja uniforme, você consegue ir lá e falar, esse aqui é o fundo, é o plano de fundo, a cor de plano de fundo, e aí o zoom se adapta, tá? Temos mais aqui, Du. Angélica. Para todas as salas criadas, é obrigatório configurar limite de tempo? Não. Como? Que eu saiba, não. Ele já vem por padrão 10 minutos. Esse é um padrão, tá? Mas você pode customizar ali o período. Importante essa pergunta. Existe um limite do Zoom, né? Salvo engano, acho que são 24 horas de reunião, não é isso? Com a sala aberta? Salvo engano. É isso mesmo. A sala, ela não precisa ter um limite de tempo para ela fechar, né? A gente consegue desabilitar a configuração de que as salas fecharão em 10, 15, 20 minutos. Isso aí a gente desabilita. Né? Mas é como o Edu mencionou, qualquer sala do Zoom, do Zoom Meetings, né, de reunião, vai durar 24 horas. Esse é o limite, tá bom? Aí a reunião fecha.
Ok? Acho que dá para falar um pouquinho em 24 horas. Um pouquinho, né? Pulou uma pergunta da Rose, que ela perguntou se comprar pela Clara, se a gente apoia na configuração, certo? Sim, Certo, certo. Rose? Sim, certo. A gente ajuda no que preciso for. Assim como foi lá, né? Você já é um cliente também nosso do G Suite, a gente faz o que for possível, tá bom? E a gente ajuda e põe para funcionar. Essa é a nossa missão. Perfeito, estava aqui na nossa sequência, né? Muitas pessoas agradecendo, falando que vão entrar por e-mail. Eu acredito que essa pergunta, a última da Rose sobre o limite de tempo máximo, foi respondido agora, né? Tem mais uma da Cris, Sim. sobre a versão gratuita. Limite de tempo para reunião? Sim, Cris. 40 minutos é o tempo limite para essa reunião, na versão gratuita. Depois ela cai, corta. Mas você vai ser notificada, tá, Cris? Aparece lá o reloginho, você tem 10 minutos e aí começa a contar a partir de 10 minutos que você tem esse período. Como host, como convidado, eu nunca recebi. Simplesmente ele corta. Como convidado também aparece. Eu nunca reparei. Enfim, acredito que não temos mais perguntas. Mais uma vez, gratidão pelo tempo e pelas perguntas, foram ótimas. Colocou a gente aqui num desafio público. A gente estava precisando, né, de um desafio sobre Zoom. E acho que respondemos todas. Se precisarem de mais algum detalhe, conte com a gente. E a nossa equipe vai fazer contatos com vocês. E se precisar comprar, não sei se a pessoa que perguntou sobre upgrade, ou comprar sem ser cartão de crédito, conte com a gente também, tá? Posso fazer mais uma pergunta, Eduardo, para finalizar? Claro! Vou aproveitar, né? Hoje, as ferramentas de reunião virtual, hoje vocês consideram que a Zoom é a mais completa ou tem alguma outra ferramenta que vocês indicam para reuniões profissionais, como mentoria, treinamentos? Essa foi uma pergunta muito capciosa. Por quê? Como especialistas em nuvem, a gente representa, né, a Google e a Microsoft, que também tem soluções de videoconferência que são excelentes, né? Uhum. E ambas têm muitas vantagens uma sobre a outra e algumas características. Eu, como pessoa física, não como empresa, eu gosto do Zoom pela facilidade, assim. Para mim, ele é mais amigável a plataforma. Né? Significa que as outras são ruins? Não, não são. Por exemplo, eu acredito que a do Google tem uma maturidade como produto bem maior. Né? As tecnologias de transmissão são ótimas, que usam as tecnologias que tem no YouTube, que ele identifica a velocidade da sua internet e adapta o vídeo para isso. Assim, a da Microsoft tem uma outra questão que é fácil de usar, que ela está plugada em outras ferramentas que a gente usa no dia a dia, como o Outlook, o Word, o Office, enfim. E também está muito estável, ultimamente ela melhorou bastante. Porém, como a gente colocou nos slides do início, né, a Zoom, nesse momento, ela teve um crescimento exponencial exatamente pela facilidade de uso e essa tela amigável que a gente põe várias pessoas aqui um do ladinho do outro, e essas, para mim, é um benefício do Zoom. Né? Cada um tem um benefício, né? Mas essas são as três. Se me permite só complementar uma característica que eu encontro assim que é ótima para o nosso país, principalmente no Zoom, é a facilidade de banda que ela exige, né? Exige menos banda para você conseguir uma comunicação mais eficaz. Então, se você está num local que você não tem muita internet,
a Zoom ela consegue dar uma ajuda nisso. Então, você consegue Funciona. conversar bem com uma banda menor do que demais tecnologias. Do que, por exemplo, o Teams, né? A Google também Exato. consegue, né? Uhum. Mas essa característica do Zoom para países como o nosso, em algumas regiões, é muito importante. O Google Meets e o Zoom, nesse quesito, são muito bons, tá? Existem outras tecnologias, né? O próprio Webex é uma ferramenta madura já. Aliás, quem fundou, o fundador da Zoom foi o criador da Webex no passado. Quando a Webex foi comprada pela Cisco, acho que teve um choque de culturas lá e o fundador, o Eric, saiu e criou a Zoom. Né? Bem mais leve, bem mais funcional. E outro detalhe, a própria Zoom tem várias versões, vários sabores. Tem para webinars, então você pode ter uma ferramenta com perguntas e respostas apenas, então só uma pessoa fala e todo mundo assiste, né? Tem as Zoom Rooms, né? Ou seja, as salas de reuniões da Zoom, que você pode ter a câmera, microfone, teclado acoplado numa TV ou num monitor. E várias empresas como a Logitech fabricam, a gente também representa a Logitech, então assim, antes a gente gastava 40 mil reais, sei lá, 10 mil dólares para criar uma sala de videoconferência numa empresa, né, aquelas estrelas bonitas, tal, múltiplas câmeras, TVs. Hoje aí com o Zoom você gasta aí 20% desse valor e tem a mesma qualidade e facilidade bem maior de uso do que os modos mais tradicionais. Uma perguntinha complementar também. Com os agregadores, tipo Teams, Slack, né? Slack é ótimo. Conhece o Flock também? Conhece o Flock também? Não a fundo, não na prática. É muito interessante também, bem leve, porque ele integra muito com o Gmail, que é muito importante, né? Eu fui para Gmail por culpa de vocês, tá certo? Em dezembro que a Microsoft me largou lá sozinho, nada, foi o fornecedor, não foi a Microsoft, eu fiquei lá na mão e vocês me salvaram. Mas, enfim, o funcionamento do Zoom dentro do Teams tem dado certo? O funcionamento do Zoom dentro do Slack tem dado certo? Não tem perda. Porque eu estou vendo que é uma bruta de uma confusão ainda. Eu gosto de plataforma integrada. Eu já sou um anti-e-mail, né? Para mim, o e-mail já devia ter morrido há muito tempo, porque eu acho um horror o e-mail, né? Vira aquelas linguiças e tal. Esses agregadores aqui são muito bons. Pergunta aí o Zoom dentro desses ambientes. O que vocês têm tido de experiência? Olha, já tem a integração do Zoom com o Microsoft Teams nativo, ele funciona. E também já vi, eu fiz um pequeno teste com um robozinho que integra o Zoom com o Google Hangouts, né? Que também funciona. Enfim, uma vez que você entrou, aí é igualzinho, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, né? A experiência vai ser a mesma, é só a facilidade de estar dentro de uma ferramenta como o Google Hangouts ou o Slack, e aí você aperta um botão e ele já abre o Zoom. Tá? Mas depois que faz isso, depois que você faz isso, você está 100% na plataforma Zoom. Edu, desculpa, só para complementar, é interessante do Zoom também que ele te dá no Marketplace a possibilidade de você criar sua própria integração, e porque ele deixa o API disponível, né, público. Então você cria sua própria integração, sua própria, digamos, aplicação, e você tem a possibilidade de fazer a integração que você desejar dentro do painel do Marketplace da Zoom. Isso é bastante interessante também. Ótimo, ótimo. Só para traduzir para, né, o que é o API, então as ferramentas hoje, a maioria das ferramentas, inclusive que o Luiz Fernando apontou, né, Slack e tal, elas são criadas com portas para integração, para se conectar com outras ou para conversar com outras.
E aí eu estou usando aqui um termo muito superficial, falando portas de integração, que o termo técnico é APIs ou API, né? Que a gente fala que a API é pública, ou seja, qualquer outra solução que consiga, que tenha também essas portas, consegue se conectar com o Zoom. Tá? Ótima observação, Vini. Obrigado. Ok. É isso, né? Mais uma vez, gratidão, doutora Cláudia, Luiz, Marcelo, a Rose, Cris Borges, Danilo, Elias e Ezequiel ficarem conosco aqui, já são 7 horas, 30 minutos além do combinado, né? Mais uma vez a gente agradece, a gente vai encerrar, porque daqui a pouco eu estou aqui no ambiente que estava 3 meses fechado aqui no nosso escritório e a gente vai ter algumas limitações pelo condomínio, daqui a pouco eu tenho que sair correndo daqui, tá? É muito bom revê-los e espero ter mais contatos aí em breve. Quem sabe Muito físico. obrigada. Vamos torcer para que seja um cafezinho físico. Fiquem com Deus, muita tchau, luz. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau. Obrigada.